Fala pessoal, aqui é o Lucas Casaquevicius e esse é o vídeo parte 2 capturando Mewtwo. E hoje a gente vai renderizar o nosso efeito e também fazer uma luz interativa e uma comp básica para ele. Então vamos lá. O nosso efeito parou mais ou menos aqui. Ah, ou aqui, exatamente. O que eu fiz para hoje foi acertar o range aqui de frame 32 até o 120, que para mim deu uma espécie de ciclo aqui. Eu achei legal. Tá, e eu também subdividi a malha do porco, ele tava low, eu dei um subdivide 2. Mas vamos lá. E eu também fiz um cache aqui pra gente não ficar toda hora simulando, né? Ficar mais rápido pra gente trabalhar. Então eu tô mostrando o porco aqui como template. Pode ver que eu dei o subdivide aqui. E o que eu posso fazer já de cara é puxar esse porco lá pra ficar mais fácil de trabalhar lá no final da nossa cadeia. Então vou botar aqui out, porco, deal. Tá. E aqui embaixo eu vou botar um Object Merge. E vamos puxar o Null. Sempre que caixa alta fica no topo da cadeia, então bora lá. Eu gosto de colocar uma cor para saber que é o porco. Ok. Então eu posso ver com o template aqui, mostrar, fica mais fácil da gente ver. Então tá, como eu geralmente renderizo, tá? A gente tem uma câmera e eu não gosto de fazer o node de render na mesma network que a gente está trabalhando. Até porque às vezes quando a gente aplica o shader fica um pouco difícil de trabalhar, ver na viewport, porque vai afetar, né, a viewport quando tu aplicar o shader. Então, o que eu começo a fazer na hora de renderizar é criar nulls para exportar isso aqui para outro network, tá? Então vamos começar aqui. Esses são os raios, tá? Vou tirar o template. Então são os raios, vamos chamar de, sei lá, out render raios. Porco. Meio longo, mas beleza. E vou duplicar ele aqui, alt click. E out render raio drones. Que esses são os raios do drone. Beleza? Então, eu vou dar um Shift S aqui para mudar nossas linhas. Eu vou sair para o Object Level. Vou deixar posso botar aqui Sim, de simulação. E vou criar outra Network Geometry. Outra Geometry, né? Então a gente vai vir aqui. Primeiro na aba Render, eu quero ter certeza que eu poderia ter velocidade, Motion Blur de velocidade. Então eu posso usar o Velocity Blur. E também eu quero renderizar isso como círculos, tá? Quando a gente renderiza os pontos, tem a opção de renderizar eles como esferas ou como círculos. Então eu vou usar o círculo porque esse efeito é feito de iluminação, eu não quero aquelas esferinhas e tal. E até vai ficar mais rápido provavelmente. Então, vamos lá, render, raios. Ok. E aqui dentro não tem nada, a gente vai puxar com Object Merge. Out, raios, porco. Render, raios, porco. Beleza? Uma coisa que eu geralmente faço... Nesse caso não é um grande problema, porque tá leve ainda, mas só para vocês terem uma ideia. Eu crio um null, eu chamo ele de render, e um outro null ligado, que não tá ligado a nada. Então, acho que... Ok. Então, eu geralmente deixo o display flag no null, porque o que acontece? Quando a gente quer alterar alguma coisa nessa geometria antes de renderizar, a gente tem que entrar na cadeia. Às vezes, se o display flag está aqui no nosso objeto, ele vai demorar para calcular. Então, eu quero ter certeza que é super rápido de entrar e manipular. Então, eu deixo sempre no null e eu dou um Ctrl click no display. Isso quer dizer, esse rosa aqui quer dizer que ele vai renderizar esse node. Tá? Mesmo o display flag estando aqui, ele vai renderizar esse null aqui, tá? Então aqui tá puxando nossos raios. Posso criar um outro pro raios porco, né? Posso criar um outro pros drones. Ok. Puxar o raios dos drones. E eu posso criar um também pro porco geometria, né? Porco geometria. E ele eu posso puxar o porco Dio, ok?
Depois a gente vai criar um com a luz interativa, mas vamos por partes aqui, então. Ok, o que acontece? Para a gente renderizar, a gente precisa ir para o Out Network, que é onde a gente cria os nodes de render. Então vamos para o Out e a gente cria um mantra node, que é o nosso renderizador no caso, tá? Então a câmera já está a câmera 1, que é o que a gente quer. E eu vou até fazer uma coisa, ver se fica mais fácil. Eu vou clicar nessa setinha aqui para aumentar a network, a gente tem mais espaço para trabalhar, tá? E eu posso apertar o P, que ele vai trazer os parâmetros aqui. Então acho que fica mais fácil a gente ver, tá bom? Um pouquinho mais de espaço. Eu geralmente trabalho quer dizer, eu sempre trabalho com 2 telas. Então, mas como eu tô gravando aqui, fica numa tela só para vocês. Então tá. No mantra, vamos renderizar primeiro só os raios do porco pra gente ver isso primeiro. Então no rendering, eu posso allow motion blur, primeira coisa, antes de esquecer. Shutter offset, eu geralmente coloco para 0, porque isso aqui na maioria dos renders quer dizer o motion blur, se ele está pegando uma média entre o frame anterior e o próximo frame, ou backwards seria o -1, né, para tá pegando para trás, ou forward, que é 1, que é o default. Geralmente center difference é melhor. Pixel samples, podemos aumentar um pouquinho já. Vamos aumentar para 9 já, não vai ser um efeito muito, espero que não muito pesado. Limits, não quero reflexos nem nada. E o resto posso deixar assim por enquanto. Uma coisa, porque eu estou gravando, ao invés de usar todos os processadores, vou escolher todos os processadores -1, só para garantir que tem um processador dedicado para o software de captura aqui que eu estou usando, tá? Então, beleza. Vamos chamar de render raios porco. E na hora de salvar isso, eu vou... Esse output aqui tá... Esse é o caminho da onde está a minha cena. Vou até dar um Ctrl S aqui para salvar. Ok. E eu vou criar... Eu não gosto de usar o heap name, porque cada vez que muda o nome do arquivo vai mudar as pastas, né? No cache eu já tive uns problemas com isso. Quando faz um cache, depois salva uma versão acima e tu tá tentando puxar aquele cache, o Houdini não acha, claro, porque é baseado no nome do arquivo. Então eu geralmente uso o nome, a variável OS, que é para o nome do operador. Então ele vai ficar com esse nome. Então dentro da pasta que o arquivo está salvo, ele vai criar uma pasta chamada render. Daí vai criar uma pasta, eu quero criar uma pasta chamada com o mesmo nome, esse aqui, render raios porco. Posso até botar um V1 aqui, tá? E o nome do arquivo eu quero usar também o nome do passe com F4, que é, né, o padding dos frames. Então vai ser 0001, 0002 e assim por diante. Se eu clicar com o botão no meio aqui, eu vou ver o caminho aqui, onde ele está salvando, ok? Pode ver aqui o frame. Então, beleza. Aqui a setagem básica. O shader que a gente vai usar, eu vou vir aqui no Material Palette e vamos criar um glow, tá? Porque esse efeito é bem simples, então o glow ele não interage com a luz. Então é o que a gente quer. Vou dar 2 cliques aqui, ele vai me levar para o Material, tá? Network. E aqui tem umas opções básicas que a gente já vai ver. Então, para começar a testar, vamos ver o que acontece. Eu vou na aba Render View e vou clicar em Render. Então vamos lá. Vai demorar um pouquinho para fazer carregar a geometria, né? E de cara eu já tô vendo que tá bem lento. E tem um motivo que eu tô... Olha só. Primeiro que tá renderizando tudo. Que não é o que a gente quer. E esses pontos estão tão gigantescos, né? Vamos entender da onde ele tá criando esse render, tá? Então, primeiro, na aba Objects, eu não setei aqui o objeto que eu quero renderizar, que são só os beams. Então, Candidate Objects são os objetos candidatos. O que quer dizer isso?
Quer dizer que se eu tiver na Object Network, ele vai renderizar todos que tem o display flag ligado. Se eu desligar, ele não vai renderizar, tá? Então, na verdade, eu quero forçar os objetos. Eu não quero depender dessa display flag, se está ligado, se não está ligado. Eu quero forçar que eles sejam renderizados. Então, eu vou tirar primeiro esse asterisco aqui e vou forçar. Vou forçar o render raios porco, tá? E candidate lights, a mesma coisa. Depende da display flag da luz. Nesse caso, eu não tenho nenhuma luz, então posso deixar assim como tá. E se eu renderizasse agora, eu veria que só vai renderizar os raios, tá? Eu vou saindo aqui enquanto... Ó, só os raios, tá? Então, o que tá acontecendo aqui? Tem parece uma geometria com resolução baixa e gigante. Então, vamos ver o que ele tá tentando fazer. Se eu voltar para minha viewport, eu vou ver que tem essas linhas aqui. E eu vou voltar para a parte da simulação, que é onde está puxando. Eu gosto de alterar o máximo possível na mesma network, é só a forma que eu gosto de trabalhar. Então, uma coisa que ele está puxando é o p-scale das nossas partículas. Ele está usando as primitivas, na verdade, para renderizar. E se eu botar o display de pontos aqui, eu vou ver que eu tenho várias dessas primitivas e eu não setei o tamanho e não setei o número de pontos. Então, é por isso que fica aquele tamanho mesmo errado. Então, vamos lá. Vou criar um resample, que eu quero aumentar essa quantidade de pontos dramaticamente aqui. Tá? Eu acho que posso botar até 10 vezes mais. Que ainda tá leve, tá? Vamos passar frame a frame. Talvez um pouco menos. Ok? Só pra gente testar. Então tem aí 900, quase 900 mil pontos. Que... Ok, é ok pra gente começar. Uma coisa que eu quero setar é o p-scale. Eu faço isso num wrangle. Então eu vou digitar o A e o W, porque ele é attribute wrangle. O Houdini é bem legal para achar nomes de nodes. A gente não precisa estar ordenado, não precisa espaço, não precisa nada. Então, no wrangle eu quero controlar o p-scale. A forma de controlar o atributo é p-scale. E vamos começar com um número... Vamos começar com 10% do que a gente tinha. E trabalhando assim. Vou voltar para o render view. E vamos renderizar. Outra coisa que eu não fiz foi que eu não apliquei um material ainda. Então, por isso ele está com esse... Na verdade, ele está criando uma luz que tem um headlight. Se eu voltar aqui no Out Node, ele tem esse Candidate Light. Se ele não achar nada, ele tem esse Headlight Creation, que é uma luz default que ele cria quando ele não acha luz nenhuma. Várias formas de aplicar o material, tá? Se eu for para o meu Material View aqui, eu posso simplesmente arrastar. E ele aceita nem só na viewport, mas até na aba de render também. Então, se eu aplicar isso, eu vou ver que colocou o glow para nossas partículas. Se eu for aqui no Object, só para vocês saberem onde isso vai, tá? Ele vai para essa aba aqui. Aba Render, Material, Glow, tá? Aqui eu poderia ter puxado assim o material também, tá bom? Então, eu tô vendo que tá muito grande ainda essas partículas. Vamos entrar aqui no p-scale, vamos reduzir mais. Eu sempre... Ctrl Enter. Tem um Ctrl Insert também para... Eu sempre aperto Enter nos wrangles, é hábito. Talvez um pouco menor ainda. Então, interessante. Eu começo a ficar mais essa definição, assim. Estou renderizando em Full HD, tá? Que é até pequeno para tela. Então, por isso, talvez a resolução não fique tão boa quando eu dou esse zoom, tá? Então, vamos comparar com... O que acontece, eu não quero perder muito da resolução que eu tenho. Se eu diminuir muito essas partículas, eu vou acabar perdendo uns pedaços, tá? Mas vamos começar com esse p-scale e eu quero variar um pouco esse número. Então, eu posso criar de novo, p-scale. Só que agora eu vou usar esse valor, 001. Eu quero multiplicar ele mesmo, né? Então, multiplicar ele igual. Isso seria o equivalente a eu dizer... Aí eu botar do lado do igual algum valor, tipo, escrever o p-scale de novo e fazer vezes 10. Para eu não precisar escrever esse p-scale de novo do outro lado do igual, tem esse asterisco antes do igual que facilita para nós, tá?
Então, eu quero multiplicar para um número randômico, baseado no número do ponto. PT não, pode ser. Isso, o rand nos dá sempre o número de 0 a 1. Então vamos ver como é que fica. Na verdade, aqui ele só vai diminuir, né? Porque quando é vezes 1, vai ser ele mesmo. E quando é vezes 0,1, vai ser 10%. Então, se eu colocasse uns vezes 5 aqui, ele já teria alguns pontos maiores e outros menores. Tá? 2 vezes 3. E esse vídeo eu tô... Vamos ver onde a gente vai chegar. Quero chegar num resultado legal para vocês, mas eu não tenho muita ideia dos valores. Então, espero que seja legal vocês verem como eu tô trabalhando, tá? Outra coisa... acho que é um começo legal para nós. E eu posso começar... Quando eu vejo com o porco, eu gosto mais, porque ele cobre a parte de trás e tal, faz esse match. Então, vamos já fazer isso. No Alt, tem o Force Match, tá? E eu vou botar o nosso porco aqui. Render, porco geometria, tá? O Match, ele vai só fazer um cutout, né, da nossa geometria. Ele não vai interagir, nada. Ele só vai cortar, né? Então, beleza. Se eu ver o alpha aqui, não altera. E, por sinal, vamos começar a trabalhar nesse shader. Vamos para o Matte. Ele tem o Glow Ramp, que, na verdade, eu vou mostrar um pouco como esse shader funciona. Esse shader, todo shader do Houdini a gente consegue criar ele do zero, tá? E eles são abertos, então a gente pode dar 2 cliques nele e entrar e ver como ele foi criado. Vou apertar o P aqui. E vocês não devem ser intimidados pela quantidade de nodes. Esse aqui é um shader bem básico, mas todos esses nodes, esses parâmetros amarelos aqui, na verdade, são as coisas que a gente controla lá fora, tá? Então, tudo que aparece aqui nesses parâmetros são esses controles. E aqui tem a cor, pode ver, ele está puxando o parâmetro da cor, multiplicando, e tem algumas... Isso é o two-way, como se fosse um if, né? Esse dele alimenta uma condição e dependendo se for 0 ou 1, ele alimenta um input. Sei que eu já fiz em algum outro vídeo, já usei o two-way. E output são as variáveis do shader que ele vai retornar, né? Os atributos. Se eu passar o mouse aqui no CF, por exemplo, é Surface Color, OF, Opacity. Então a gente consegue facilmente criar o nosso próprio shader ou copiar pedaços e criar o nosso próprio. Então, uma coisa que eu quero fazer é a emissão, que eu posso enable emission, ele vai adicionar, porque esse efeito de luz é legal a gente ter essa variação de cor para ter um hotspot, né? Aquele ponto que estourou a luz mesmo. Poderia até aumentar. Só que essa emissão... Eu vou clicar nesse botão aqui que ele tira esse display interativo. Como o render é muito rápido, se eu clicar aqui, ele não vai ficar progressivamente aumentando. Eu consigo ver como está ficando o render. O shift click aqui para criar uma área só para renderizar, tá? Mas então... Uma coisa que eu sei, o emission é meio complicado se vocês estão trabalhando numa produção e vão passar para um compare. Eu vou mostrar aqui. Vamos no preview mesmo. Se eu for no alpha aqui, é que ele ainda está renderizando com emission, tá? Vamos renderizar de novo. Às vezes ele não consegue atualizar o que a gente fez aqui, a gente tem que clicar no render de novo. Tá? Então aqui estou com o emission desligado. E a gente vê que se eu for no canal alpha aqui, eu tenho alpha, tá? E beleza. Só que se eu começar a usar a emissão, o que ele vai fazer? Ele vai desligar o alpha. É a forma que ele funciona, tá? Porque, na verdade, eu não sei exatamente por que eles fizeram isso no shader, mas eu imagino que tem a ver com a forma que ele soma a cor uma em cima da outra. Só que o problema disso, e um problema que eu tive no Pokémon, é que a gente usa muito dips hoje em dia. Então a gente não renderiza com Matte Geometry, que nem eu estou fazendo aqui. A gente renderiza só o efeito, só que ele vai com aquela informação, para quem não sabe que é dips,
ele tem informação 3D dos pontos, onde os pontos estão. Isso permite a gente renderizar cada passe separado e depois pode até alterar a geometria e ele vai fazer essa junção na pos. Na pos que eu digo é na comp, tá? Então, esse alpha, não ter o alpha aqui, na verdade, é um problema. E claro que o Comper consegue extrair isso de algum outro, sei lá, do vermelho e tal, mas não é ideal, tá? E também, eu quero mostrar para vocês formas fáceis de resolver esses problemas, tá? A gente não precisa necessariamente depender de outras pessoas. Então, se vocês tiverem esse problema com algum shader, nesse caso, quando eu coloco Enable Emission, eu perco o alpha, mas... Então, como é que a gente resolve? Sei que isso deve estar aqui dentro do shader, né? Então, vamos entrar lá, vamos ver o que ele está fazendo. Eu tenho esse Emission aqui, que provavelmente é o toggle nosso. Ou não, essa é a quantidade da emissão. Emits light. Vamos tentar entender aqui o que está acontecendo. Tem um two-way aqui. Já estou vendo que tem um valor que provavelmente é 0 aqui. No float. Mas então, o que controla o alpha? Eu tenho esse surface alpha e eu tenho esse surface opacity, tá? Uma coisa que eu imagino que deva ter é nesse alpha aqui. É aqui mesmo, use point alpha. Isso aqui ele usa o alpha que a gente alimentou. Se a gente tivesse um atributo de alpha para as nossas partículas, deve ter aqui um lugar que a gente especifica se quer usar ou não. É o use point alpha. E se não, né, desmarque a 0. E também, no Pokémon eu criei esse shader, agora tô clicando aqui, tô lembrando. Esse normal follow off é a principal parte do glow. Ela é a parte que ele faz um raio pela câmera e ele descobre a direção que a câmera tá indo e cria esse é tipo um Fresnel, né, que ele faz. Esse fade aqui baseado em onde a câmera tá. Então, eu recriei o meu, na verdade, mas uma coisa que a gente pode fazer é nesse two-way aqui que tá entrando na opacidade. Pode ver que emitido tá 0. Vamos tentar criar uma constante 1 aqui. Na verdade, eu posso vir só no two-way e aumentar isso aqui para 1. Nos 3, porque é um vetor, né? E eu consigo ver, mudou um pouquinho, mas agora a gente tem alpha, tá? Então só fiquem ligados, se vocês precisarem disso, tem formas de fazer, tá? Eu acho que na opacidade rolaria também, vamos ver. Que muda um pouco o look. Ele é o alpha. Tem um alpha aqui. Então seria no alpha, se eu botar no alpha. Será que muda? Ficou igual ao nosso render. Não temos alpha, tá? Tem que ser ali mesmo. Então, eu acho que eu criaria uma constante aqui. Espera aí que Aí, tô exigindo muito do computador também. Tá, vamos lá. Criar um float 1, que é a cor branca, né? E vamos plugar nesses dois aqui, ver o que acontece. Render. Então tá aí. Alpha. E sim, dá uma alterada no nosso efeito. A gente teria que ter alguma coisa a ver com a computação da emissão. Vamos ver se a gente aumentar. A gente consegue trazer de volta. Sem muita perda, tá? Beleza. Legal. Então, vamos seguir aqui. Esse glow ramp, eu posso aumentar ele. A gente vai começar a trabalhar artisticamente aqui. 2. Como eu vou fazer com o match, eu vou desligar isso aqui, o alpha por enquanto. Vamos ver se a gente precisa. Porque eu acho que o resultado fica melhor, tá? No momento. Por isso que eu disse, eu acabei criando esse shader com um constant. Mas é super simples também, é só plugar esse normal follow off. E vocês conseguem criar o de vocês. Então vamos lá. Vamos deixar isso aqui por enquanto. E uma coisa que começa a ficar chata quando a gente está trabalhando em vários networks, por isso que eu gosto de fazer tudo numa só,
é que eu acabo tendo que pular daqui, daí eu tenho que pular pro Object Level e achar aqui minha simulação. Depois quando eu tenho que voltar pro Material. Então tem um atalho que eu quero mostrar para vocês, que é o Ctrl e algum número aqui no teclado das letras. Então eu vou clicar o Ctrl 2 aqui. E pode ver Set Quick Mark 2. Tá? Então ele seta um Quick Mark que a gente pode acessar depois só apertando o botão 1. Então se eu voltar lá pro Object, minha simulação, e ele salva também aonde o zoom tá na network. Então é bem prático. Vou salvar mais ou menos aqui. E vou clicar Ctrl 1. Então Set Quick Mark 1. E agora o que eu posso fazer? Se eu apertar o 2, eu pulo lá pro nosso material. Se eu apertar o 1, eu volto pra network. Beleza? Posso fazer um também pro Alt, pro nosso node de render. Ctrl 3. Então, 1, 2, 3. Bem fácil de trabalhar, tá? Então vamos lá. Eu vou aumentar isso aqui. Esse número. Na verdade, eu vou fazer assim. Vou fazer um 4 aqui. E diminuir esse número mais um pouco ainda. Quero umas partículas finas aqui. Vamos ver como fica. Uma coisa que eu já posso ir fazendo é copiar isso aqui para nossa outra network. Ok. Tá sem o alpha, mas tudo bem. E vamos fazer isso pro render dos drones também. Então vou voltar lá pro apertar o 3. E vou chamar de raios drone B1. Também vou usar o porco como match. E aqui no segundo a gente vai chamar o... Deixa eu ver se só ter certeza que eu tô selecionado certo, ok? Render raios drones, ok? Então a gente muda aqui, drone. E vamos ver como tá. Aí eu não pluguei no null, daí daí ele não faz nada. Ok, já ia renderizar aquela blob lá. E... aqui o meu resample ainda tá no porco. Ok. Beleza. E essa cor é porque o shader tá diferente. Vamos criar um shader para cada um. Então esse glow vai ser do raios porco. E um pro drone. Eu quero que o drone seja um pouco... Quero que emita mais. Então, deixa eu clicar aqui. Não tá achando. Vamos botar no drone aqui mesmo. No node. Raios drone. Ok. Tá pro 2. Aumentar a emissão. Beleza. Vou botar um valor bem alto. Fez o ramp menor. Ok. Tô achando poucos. Tem outra forma de fazer também. Eu poderia fazer um scatter. Que também funciona. Se você quisesse não renderizar os polígonos, fazer um scatter, tiraria o relax, colocaria muitos pontos. Vamos ver. Quantos é isso? 100 mil? 1 milhão. Tá vendo que... Vamos ver. Tudo um equilíbrio, né? Então, vamos voltar para o material. Diminuir isso aqui. Nossa, ele veio... O glow ramp não consegue entender tão bem os pontos. Acho que é porque o scatter faz isso, mas... Bom, fica as duas formas aí. Olha, eu acho que assim fica mais... Ele emite, fica mais parecendo uma luz, né? Ao invés de uma geometria. Eu gosto. Diminui o glow ramp rate. Ok. Interessante. Ok. Tá legal por enquanto.
Legal, vamos escolher um frame aqui e vamos começar a brincar no nosso render. Então, merge. Deve ser. Coincidência, tá bem legal esse aqui. Vamos pegar um, sei lá, um frame 70. E eu vou renderizar, tá, pro um frame aqui. Na verdade, eu vou renderizar isso aqui fora. Vocês não precisam ficar esperando. Eu vou renderizar essa sequência e depois eu mostro, tá? Então vamos seguindo aqui com a luz interativa. Uma coisa que dá um efeito muito bom nesse, né, é quase essencial nesses efeitos de luz, é a gente iluminar o personagem, um cenário com o efeito que está sendo criado, tá? E uma forma de fazer isso básica é o... Eu vou voltar aqui para o layout inicial. Vamos ver. Eu acho que o que está acontecendo nesse vídeo, talvez as letras sejam maiores. Eu tô estranhando um pouco o tamanho. Acho que é por isso a interface está um pouco maior. Bom, vamos lá. Para fazer essa luz interativa, eu vou duplicar a geometria do personagem, tá? E vou chamar de porco luz. Ok? E para esse porco luz, eu quero puxar ele diferente. Estou puxando ele daqui agora, porco dio. Eu vou duplicar esse null. E eu não quero textura nele. Porco dio luz. E eu vou criar um attribute delete. E eu vou deletar o primitive attributes, que tem esse material shop, que é o shader dele. E não preciso do V também. Ok. E vamos criar um outro shader para ele. Vou no material palette. Vou criar um principal shader. Principal. Tá, vamos aplicar para ele. Eu quero que seja quase preto. Então vamos fazer um 001. Ok? Roughness, isso é, né, quando dá pra ver com estilo reflexivo, né? O rough é mais opaco. Eu quero uma coisa mais opaca, na verdade. Por aqui. Ok. Então, vai ser já meio cinza ainda, mas vamos ver. Uma forma de criar essa luz é a gente vir na nossa simulação. Eu posso pegar esse merge, posso pegar o comp scale também. Vamos pegar esses pontos aqui, tá? Que eu tenho muitos agora. Vou deletar esses. Vou aumentar um pouquinho aqui só para ficar mais rápido de visualizar. Frame 70. E eu vou dividir isso aqui, tá? Eu vou chamar de alt luz. Raios luz. Vou botar uma cor amarela aqui para eu saber que está indo para a luz, porque talvez eu queira alterar esse antes de eu criar a luz nele. Então eu posso criar uma point light aqui. Não, point light. Desculpa, light. Ok. E ele vai ter o tipo de luz, né? Eu posso usar um Geometry Light. O Geometry Light vai abrir para nós a opção de Area Light Options, Geometry Object. E eu posso usar o porco, né? Eu puxei ele no sim. O porco não, o null que eu acabei de criar. Então sim, alt, raios luz, tá? Por algum motivo tá... Ok. Então, agora, essa vai ser a nossa... Isso aqui vai ser criado uma área light pra gente. Então, vamos ver como é que isso se comporta no render. Vou voltar pro mantra aqui. Vou criar um outro, vou duplicar algum desses aqui. Porco... luz. E nele eu quero renderizar
eu force object porco luz, tá? E a luz, eu vou tirar o candidate lights e vou forçar a nossa highlight, ok? Que na verdade é uma geometry light, mas beleza. Então, vamos ver o que ele nos dá de cara. Já vi que ficou bem pesado. Mas é isso, ele dá realmente aqueles raios, aquela geometria tá criando uma luz. E eu tô clicando aqui para aumentar a resolução. E eu consigo ver que tá realmente iluminando baseado naquilo. E a gente tem algumas opções na luz. Tem a area light, o tamanho. Posso usar single-sided para melhorar o desempenho um pouco. Self-shadow, acho que não preciso. A gente começa a acelerar um pouco, tá? Mesmo assim, pode ver que tá bem granulado. Posso usar um attenuation. Posso, sei lá, usar atenuar para não ficar, para ficar um pouquinho mais focado, tá? Radius, se eu quiser, posso usar um raio menor. Então você pode ver que onde está passando o raio, ele vai criando essa luz, tá? Isso é uma forma bem válida de se trabalhar. Deixa eu aumentar a intensidade aqui. Só que pro que a gente quer, fica bonito, tá? Mas dependendo até do orçamento de vocês, da produção, pode ser que fique muito pesado. Até para chegar esse render aqui demoraria muito tempo. Produções, claro, que coloca na farm ali, se tem dinheiro, tudo bem. Mas eu quero mostrar uma forma procedural da gente fazer isso. E ter um pouquinho mais de controle. E é um feito diferente, mas que não precisa... Olha esse render aqui, 35 segundos, já foi quase 1 minuto e não tá nem perto de ser concluído, tá? Mas fica aí essa forma de fazer para vocês. E vamos tentar fazer isso na mão. Então vamos lá. Vou criar uma dependência aqui. Um snap, na verdade. Então, o que eu quero fazer? Vamos lá. Vamos deletar essa luz. Não quero ela, só queria mostrar que vocês podem fazer isso. E no nosso porco, eu quero começar a copiar a cor dos nossos raios nele, tá? Então, pra gente fazer isso, eu vou criar um attribute transfer. E vamos ver o que a gente consegue. O atributo que eu quero é cd. Então, eu vou copiar do render raios. Posso copiar daqui. Não preciso. Assim fica mais leve, menos pontos. É só por proximidade mesmo, então eu não preciso processar o resample antes de criar isso, tá? Se eu vier aqui, como botei o blend para 0, mas eu consigo ver que isso está baseado, tá Shift W aqui, eu vejo os polígonos, tá baseado no número de polígonos mesmo, tá? Então ele não é que nem uma textura que fica lisinha, não. Dependendo da resolução, se botar um outro subdivide aqui na nossa malha, vai melhorar a qualidade, tá? Eu tô copiando essa cor diretamente pros... Aqui é um smooth. Tô copiando essa cor diretamente, tá? Pra geometria, tá? Então, a primeira coisa... Vamos criar uma cor preta nele. Quero como se o preto fosse o nosso começo, né? Não tem luz. Então eu não preciso de subdivide no momento. Delete. Deletei. Vamos botar a cor aqui. Okay. Não sei porque perdeu o V. Estranho. Ok. Tá, não tem cor nenhuma mesmo. Vou botar o V. Ok.
Então, se a gente copiar, você já consegue ver que ele começa a copiar essa cor. Deixa eu ter certeza que tô mostrando certo. Deixa eu assistir o delete. Ok. Então ele tá copiando essa cor. E eu quero... Não tô entendendo porque ele tá cinza, assim. Tem alguma coisa estranha aqui. Eu coloquei o shader... Foi isso, ó. Eu coloquei o shader na simulação, ao invés de colocar no objeto que vai pro render mesmo. Então foi isso. Aí fica... Esse é o motivo que eu duplico os networks. Exemplo prático, né? Se voltar pra cá... agora sim. A gente consegue ver a iluminação básica sem se preocupar com shader. Então... Eu vou... Primeiramente eu quero talvez criar uma coisa meio... Um básico. Vamos fazer assim. Vamos tentar criar primeiro essa parte perto da... Eu vou botar o display flag nos nossos raios pra gente ver onde é que tá. Onde é que eles estão. Então, uma coisa que eu posso fazer... Posso usar um valor negativo aqui. E um valor maior para eu conseguir controlar melhor se eu botasse um -2 e trouxesse o blend. Ele faria mais suave. Tá? Coisa que eu quero... Claro que ele não é tão fácil de controlar quanto a luz, mas acredito que vai valer a pena no longo prazo. Então eu vou criar um attribute VOP aqui. E eu quero multiplicar essa cor por ela mesma. Vou criar um add. Isso aqui vai somar o CD, cor, com a cor. E plugar na cor. Então isso duplica ela, mas claro que a gente quer muito mais que isso. Então eu vou criar um multiply. E vou criar um promote parameter. Mulch. Ok. Então vou conseguir controlar lá fora o quanto. 10 vezes, 20 vezes. Assim eu consigo estourar essa luz para ficar... Vai parecer uma iluminação mesmo, né? Então, a gente vai controlando aqui. -3, de repente. Mais blend. Olha só. Se eu for estourando, já consigo ver que ilumina. Então, a gente vai fazendo por partes mesmo. Então, menos blend. Se eu usasse um número menor, um blend, quero mais fechadinho nele. Ok. Vamos dar um... Tá vendo que fica segmentado, como né, se fosse resolução baixa, porque tá baseado nos polígonos. Então eu vou usar um smooth, que a gente usa mais para geometria, mas eu vou usar nesse caso no atributo CD, do corpo. Okay. E eu vou botar o display flag no nosso multiplier, que eu consigo ver que fica mais suave. Então, se eu diminuir o filtro, na verdade, ele vai aumentar o blur, porque o filtro ele diz quão fiel vai ficar o nosso atributo, né? Quantas iterações ele vai fazer, interações. Então, se eu colocar o 1, ele na verdade deixa ser suave, bonito aqui, que é mais parecido com o que a gente quer. Então, eu posso começar com um valor alto, posso fazer mais de um. Então, começar com algo assim. Vamos duplicar, por que não? Duplicar essa cadeia. Copiar de novo. Vou dar um alt click aqui, que cria esse null. Consigo plugar no null, fica mais fácil, tá? Então tô transferindo de novo agora com a cor embaixo. Quero transferir mais dele. De repente esse eu vou fazer mais focado. Aqui o menor. Na verdade esse... Vou tentar fazer uma coisa. Vou botar o 0 aqui. Ok. E vou multiplicar de novo esse valor. Attribute VOP, vou botar, sei lá, expoent
Sei lá, o nome vem na cabeça. Ok. Pra ver que é demais. Ok, mas já começa a ficar parecendo uma iluminação, tá? Se eu aumentar aqui, eu acabo tendo que reduzir. Bem sensível esses valores. Ok. Você vendo a velocidade. A gente está renderizando frames 70, né? Então tá bom. Eu acho que isso já dá uma cara bem legal. Vamos ver. Quero mais focado ainda. Tá? Vamos ver como ele se comporta no fora. Ok. Para renderizar isso aqui, na verdade vou usar um Constant Shader. Então se eu for para Material Palette, vou ter o Constant em Utilitários, acredito. Constant. Arrasta para ele. Object. Render Porco Luz. E esse shader vai ser o Constant, ok? E deixa eu dar um raid no porco. Cadê o... esse é o porco. Ok. Então tô puxando o nu errado, é isso? Sim. Quero puxar o... Não sei porque deu esse... Parece ter um bug no meu display. Mas não parece estar afetando nada. Então, porco Dio luz. Ai. Então, esse constant já iluminou aqui. Vamos ver como é que fica no render. Luz. Ok. Conferir lá seu CT. Apertei 3. Olha. Então, é super rápido para ter um resultado. E vamos pro shader constant aqui. Surface. Na verdade, aqui é só opacidade que teria mesmo. Mas a opacidade, claro que afetaria a opacidade também do match da geometria. Então, da cor, que daria um multiply, né, um negativo. Ficaria mais suave. Tá? Uma coisa que, claro que ele não gera são sombras, tá? Porque isso a luz geraria para nós, o Ray. Esperar a ambulância passar. Uma coisa... Tem muito aqui em Vancouver, nossa, toda hora polícia, bombeiro. Mas enfim. Então, uma coisa que eu... Sei lá, vamos fazer uma sombra fake aqui, pra gente brincar. Vou criar um facet. Vou pegar um porco e eu quero só estreias normais. Essas normais não são reais dele. Quero criar normais mesmo. Então tá aí, Post Compute Normals. Vai criar normais que a gente pode usar o atributo, tá? E vamos fazer um Ray Sop. Na verdade, o Ray Trace são raios, né? Então a gente vai projetar esses raios usando a normal. O que eu quero? Eu quero projetar... Vamos pegar o próprio raio que eu tenho. Vai fazer sentido. Bom, vamos pegar o raio que eu tenho e projetar ele no porco. Mas antes disso eu quero transferir a normal. Que eu quero... Ok. Hang on. Ok. Então, eu quero transferir só a normal. Por que eu quero transferir a normal? Agora, com esse N aqui, em Conditions eu vou vir no Distance, vou desabilitar, porque eu não quero que seja por distância, eu quero que seja todos os pontos que tenham alguma normal aplicada. O que isso fez? Isso aplicou aquela normal no meus pontos. Eu quero usar isso para projetar no nosso porco. Porque o que acontece? Quando a gente criou a nossa luz, ela estava emanando luz para todos os lados. Então,
essa é a minha ideia de luz emanando para todos os lados. O próximo ray, quer dizer, o ray agora, eu vou usar esses pontos para projetar eles no porco, tá? Eu uso ele por normal mesmo, que é o default. Se eu quisesse minimum distance, ficaria onde está mais perto, tá, da geometria. Eu vou fazer um vídeo, por sinal, sobre o RaySwap, tem muitas utilidades, mas pô, ele é um node muito poderoso que se eu botasse minimum distance aqui, pode ver que cola mesmo, cada pontinho vai ficar colado na geometria. E só que eu quero usar a normal para projetar os raios, porque eu quero descobrir onde teria uma sombra. É uma forma interessante, eu quero testar. Então, quando eu projeto esses pontos, eu posso ver que alguns acertaram, alguns dos raios acertaram a geometria do porco. Eu quero só manter esses, porque esses seriam os lugares que teriam uma sombra, vamos dizer assim. Então, se eu vier aqui no Create Point Group, eu vou ver Ray Hit Group. Isso é um grupo só dos pontos que atingiram alguma coisa. Vários desses pontos aqui de cima, por exemplo, que eles estão com a normal apontando para o infinito, eles não atingiram nada, então eles não vão entrar nesse grupo. Se eu colocar um Blast agora, em Group, eu vou ver que tem esse Ray Hit Group, e eu posso deletar os não selecionados, Delete Non Selected. Então vai selecionar só aqueles que acertaram alguma coisa. Isso, o que ele faz? Por exemplo, fica dentro da boca do porco. Se eu botar o template aqui, porque eu tinha esses raios entrando aqui que acharam, né, a boca. Então, o que eu vou fazer? O negócio é bem fake mesmo. Eu vou criar uma cor preta. E essa cor eu vou transferir para o nosso porco. É verdade, eu vou transferir antes do point. Pode ser. Attribute Transfer. E travou. Acontece. Então vamos lá. Quando a gente quer fazer uma coisa bem fake, às vezes isso acontece. Então vou abrir de novo aqui e vamos continuar. Então vou copiar esse transfer aqui. Alt click. E botar o display flag aqui pra gente ver melhor. Vou transferir essa cor preta aqui dos nossos raios da sombra, tá? Então, vamos ver. Na verdade, eu quero uma sombra maior, então vou dar um... Olha só. Só para dar uma... Deixar mais interessante. Vou clicar, plugar isso no expoente. A gente pode ver como tá ficando. Vamos ver se isso combina com nossos raios ou não. Essa é uma ideia que eu tive agora, então. Ok. Interessante. Posso fazer... acho que eu faria outro... Aumentar o sample aqui. Não muda muito. Tem outros tipos também. Vou usar um Runman. Na verdade, o default tá bom já. Eu acho que o melhor seria fazer um smooth mesmo antes. Depois, quer dizer. Então vou copiar o smooth. Desse de cor. Faz um tempo que a gente não faz. Ok. Acho interessante. Eu acho que ele perde um pouco de definição, né? Que sabe a gente usa um 2 aqui nesse point aqui. Olha. Outra coisa que a gente poderia fazer para deixar mais interessante é alterar essa cor dos raios. E a gente pode fazer isso aqui. Nos nossos raios tem o P-Scale, eu posso colocar outro Attribute VOP. Você deve ter notado que dá para fazer tudo em Attribute VOP, é o Vex, né? Ainda mais agora que é CVEX, faz um tempo já que a gente consegue criar geometria aqui dentro também. Mas vamos criar um ramp que vai controlar a cor. E eu quero aquele nosso truque do fit. Range. Vou tentar fazer pela primitiva.
Prim num, e o máximo dela vai ser o num prim, ok? Isso eu plugo no ramp, isso eu plugo na cor. Você vê aqui fora vai ter a nosso degradê. Vamos fazer tipo um fogo. Tô experimentando aqui, é sempre legal do nosso trabalho. Então, dá um amarelo. Laranja. Ah, branco eu não vou querer. Ok. Então, vermelho, sabe? Não custa, né? Interessante. Tem umas partes vermelhas, sei lá. Um preto aqui também. Quase preto. É. Esse marrom que não tá. Deixa eu ver mais pro vermelho. Aqui outra coisa que eu posso fazer aqui é no fit. Trabalhar com os no range. Máximo eu quero um. Ok, dá uma... Fica mais interessante. Vamos ver como isso fica na nossa cor. Deu alguma diferença? Ok. Não. Por que não? Porque não estou puxando disso, é a impressão minha. Yep. Ok. Vamos puxar da cor. Ok. Então dá uma diferencinha assim. Bom. Então vamos renderizar isso aqui, ver como é que tá. E ele estourou um pouco. Vou trazer de volta os nossos valores. Essa sombra acabou ficando um pouco forte. Só uma ideia. Ok. Talvez se eu fizesse uma coisa bem suave. Ok. Então tá, eu vou testar aqui e soltar um render pra gente, depois eu mostro como ficou, a gente faz uma comp rápida dos nossos elementos pra ver como tá ficando. Fala pessoal, voltando aqui então, eu cheguei nesse resultado com a cor, tá? Transferindo a cor. E só mostrar aqui o que eu fiz, eu dei uma alterada nessas cores aqui. Então fica mais legal esse render. E transferir do preto, eu alterei o transfer aqui pra gente ter uma base dele. E isso eu dou um smooth. E eu transfiro essa cor. Adiciono, né, o expoente, um blur, e assim por diante. Assim, adiciono a sombra. Eu vou acabar usando a sombra. Tira algumas áreas. E outro smooth. O expoente, na verdade, que eu usei negativo, só porque tava estourando muito, tá? E mais um smooth. E é isso, tá? E eu fico com um render mais ou menos assim. E eu fiz um render de cada coisa pra vocês verem. E eu vou botar no Composite View aqui. Quando a gente cria o Composite View, ele cria esse Comp1, tá? E a gente pode acessar isso aqui pelo IMG. Que é na verdade, tem um software de comp dentro do Houdini. O Houdini tem essa parte de comp também. Então, pra ser honesto, eu não uso muito, mas vamos fazer a nossa comp aqui só por diversão. Então, file, eu já tinha o arquivo aqui, então ele trouxe o file, vai trazer nossos arquivos, né? Trouxe o EXR que eu renderizei. Eu vou duplicar aqui, pode ver que ele divide a tela.
e vou buscar o outro render, porco raios drone, e eu vou duplicar de novo e trazer o raios porco. Ok? Os gatos tiraram para fazer barulho. Vamos lá então. Composite é um node que a gente usa para fazer as operações. Então, add, todos os que vocês vão ter no Nuke ou qualquer outro software. Screen, add. Então, o primeiro node é o foreground, o segundo node é o background. O que eu vou fazer aqui, eu vou primeiro começar com o... Eu vou botar o display flag só no... Então, vou começar com os raios. E esse vai ser o nosso background. E o foreground vai ser o... Desculpa, vai ser o raios do drone. Então, se eu botar o display flag aqui, eu vou ver aqui. Duplicou. E eu só renderizei por enquanto esse frame, tá? Eu não queria atrasar mais o vídeo para vocês. Eu sei que demorou um pouco mais esse. Eu tô num novo trabalho agora, então ainda descobrindo qual o tempo livre que eu vou ter. Mas logo eu quero dar umas notícias para vocês aí. Tem muito mais conteúdo por vir. Mas então, bom, eu tenho esse null. Aí eu tenho a nossa luz. Então eu quero botar essa luz em cima do... Então eu vou criar outro composite. Dessa vez o background vai ser a luz. Aê. Ok. Então, eu criei esse null pra eu não ficar vendo. Na verdade, eu ainda tô vendo esse... ok. Pra eu perder esse display aqui de, sei lá o que, transform. Então, bem interessante. Claro que esse seria o início, né? Agora na Combi a gente tem muito mais coisa para fazer. Como poderia fazer um blur aqui, por exemplo. Como faz um glow. Só adoro um glow, né? Então posso adicionar isso, criar outro composite. Esse vai ser o background. Colocar isso como add, por exemplo. Colocar isso aqui. Vi que ficou muito forte. No merge. Opa. Mask eu posso tirar um pouquinho dele. Tá bom. Mas são só ideias para vocês. Então vocês verem que... Claro que tá estourando um pouco aqui. Mas para vocês verem que nem sempre a gente precisa depender da luz, né? Mas no orçamento baixo a gente consegue fazer um fake. Eu fiz um outro render aqui do nosso outro arquivo, na outra vez que ficou um pouco pesado. Mas eu tenho ele aqui para mostrar para vocês. Isso é usando a técnica mesma desse vídeo, tá? Então pode ver, todo esse shade aqui, ele vem, não tem luz nenhuma nessa cena. Todo ele vem do Attribute Transfer, tá? Como ele estava tava em baixa, eu tive mais tempo para calcular o Attribute Transfer deles, tá? Mas toda essa luz, essa iluminação aqui vem desse Attribute Transfer de cor, não tem nenhuma luz nessa cena, tá bom? Então espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu fico aí esperando o resultado de vocês e podem comentar as dúvidas, sugestões que vocês tiverem. Muito obrigado por assistir mais esse vídeo e em breve eu quero postar muitos outros, tá bom? Muito obrigado.